Não, a de cá, vê se vai. Isso. Aí o chat. Sabe onde que é? Bom dia de novo, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que estão acompanhando online também. Nós estamos transmitindo ao vivo a nossa escola bíblica dominical. E é uma bênção, porque tem alguns irmãos que não têm condição de vir. Nós temos irmãos que às vezes estão nos hospitais, estão viajando e podem participar ao vivo. Ao final a gente vai reservar um tempo para que as pessoas façam pergunta online também. Nossa irmã Evelyn está ajudando ali, ela vai estar lendo algumas perguntas. E assim podemos expandir mais o ensino da Palavra de Deus a todos aqueles que querem estar aprendendo. Para aqueles que não me conhecem, é necessário também se apresentar. Eu sou o pastor Hélio Francisco da Silva, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Filadélfia. E geralmente eu que dou aula na escola dominical, na classe dos adultos. E hoje nós vamos caminhar nossa sequência de estudos e chegamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Nós já reparamos, a gente vem analisando essa carta já há vários domingos, percebemos que a igreja de Corinto possuía algumas falhas que o apóstolo Paulo fez questão de corrigir. Eles se julgavam mais espirituais do que os outros, todavia tinham várias coisas que eram carnais. E dentre uma dessas coisas que demonstravam que eles estavam agindo na carne e não no espírito, era a arrogância em relação a dons. Julgando, olha, esse dom é superior, esse dom é inferior. Quem fala em línguas é destaque. Quem tem outro dom não é destaque. E o apóstolo Paulo claramente combateu isso. Falou, não, é Deus que distribui os dons como Ele quer, como lhe apraz. E essa distribuição ela tem um fim proveitoso, ou seja, vai gerar um benefício para a edificação do corpo de Cristo, para que os filhos e filhas do Senhor cresçam em conhecimento e graça. Então veja, o dom é distribuído pelo Espírito, conforme Ele quer, com um propósito. E não é sem razão que o apóstolo Paulo parece que coloca esse texto de 1 Coríntios 13 entre o capítulo 12 e o 14. Por quê? Porque ele vinha falando sobre esse problema dos dons. No capítulo 14 ele começa a narrar de novo a respeito dos dons, mas como se ele fizesse uma pausa e fosse explicar, olha, qual que é o maior dom? A superioridade do dom do amor em relação aos outros dons. Vamos orar mais uma vez e em seguida vamos ler esse texto. Oremos. Nosso Deus, imploramos a assistência do Teu Santo Espírito para entender Tua palavra. Reconhecemos as nossas limitações. Reconhecemos que podemos muitas vezes, meu Deus, entender o que está escrito, mas queremos a capacidade para viver. E por isso recorremos ao Senhor, para que não somente tenhamos a compreensão correta, mas a atitude correta diante da Tua palavra. E assim, meu Deus, que venha sobre nós as bênçãos decorrentes da obediência, as bênçãos que o Senhor prometeu. Estende, Senhor, essa compreensão a todos, para que, esclarecidos por Ti, sejamos abençoados e mais do que vencedores. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Diz assim:
E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Amém. O apóstolo Paulo inicia nos dando uma clara compreensão, e é necessário a gente fazer uma distinção também nos nossos dias. Nos nossos dias nós colocamos o amor muito na base da emoção. Ah, mas eu não sinto amor por aquela pessoa. E muitas pessoas, ao ler sobre amor na Bíblia, colocam da mesma forma. Ah, eu não amo porque não sinto. Ou então, na questão do afeto, na questão romântica, a questão platônica, são os tipos, não só esses, mas diversos tipos que podem ser atribuídos à palavra amor na nossa época. Mas o que significa amor aqui nas Escrituras? Porque se você não entender essa distinção, possivelmente você não vai amar conforme Deus deseja. Amor aqui para Paulo é uma atitude. Amor aqui não é um sentimento. Ora, nós temos o mandamento de amar. E por ser mandamento, a gente tem que obedecer, independente de sentir. Agora complicou, né? Mas pastor, como é que eu vou amar aquela pessoa que tem raiva de mim? Com esse amor aqui. Não com amor emocional, não com amor afetivo, amor romântico, amor platônico. Você vai amar com um amor de atitude. O que é essa atitude? É ações em favor da pessoa, procurando o bem da pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Alguém taca uma pedra no vidro da tua casa. Você marca bem a pessoa que é e vai lá, demonstra amor por ela, tacando uma pedra na casa dela. Misericórdia. Por quê? Porque o amor aqui de atitude significa o seguinte: ele está com a minha, mas eu não vou revidar. Eu vou procurar o bem dessa pessoa. Aí o dia que ele estiver precisando, de repente ele está indo lá para o ponto de ônibus, está chovendo muito, você passa de carro, passa numa poça d'água e dá um banho de água nele, certo? Errado. Você vai parar o carro e falar: quer uma carona? Ah, mas eu estou aqui perto na tua casa. Mas o meu Deus
manda eu ter atitudes boas em relação a você. Mas pastor, isso é impossível. Ninguém falou que é fácil. Eu não falei. Alguém aqui falou? Deus nunca falou que seria fácil. Mas Deus falou: comigo, a minha presença em você, a obra do Espírito Santo em tua vida vai te capacitar a você ser como Ele deseja, como o Senhor deseja. Repare que quando falamos de amor como atitude, muda totalmente a nossa compreensão. Vejamos lá. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ele fala: eu tenho que ter amor. E esse amor aqui é a atitude. A atitude positiva de buscar o bem e não o mal das pessoas. De tendo condição de fazer o bem, faça. Mesmo que essa pessoa não queira o teu bem. Não estamos falando aqui que você vai morrer, vai ter uma grande amizade com a pessoa. Amizade é fruto de relacionamento recíproco. Não dá para ser amigo de quem não quer ser teu amigo. Porém, a atitude de amar independe de amizade. Vamos prosseguir, você vai entender um pouco mais. Então ele começa a mostrar o seguinte: que você pode ter todos os dons, assim como a igreja de Corinto dizia: nós temos os dons, mas se não tiver amor, fica vazio. Por quê? O uso errado dos dons, ou seja, os dons sendo usados sem que seja por amor ao próximo e por amor a Deus, pode causar sim, e tem causado, vaidades pessoais. Como nós dissemos aqui em outra aula, fica aquela história: eu tenho, você não tem. Eu sou um crente de primeira categoria, você é um crentinho, segunda categoria. Então, essa arrogância, por falta de amor, leva você a achar que por algo que Deus te deu, que você não merecia, mas Deus te deu, você é melhor do que os outros. Mas pastor, não é um dom de Deus? Sim, é dom, mas o uso quem faz é você. E você, por causa do pecado, pode usar errado esse dom. Vamos para diante. Nós reparamos que todo o capítulo 13, ele vai mostrar que o amor é superior a todos os dons. Porque o amor seria como se fosse o que adorna, o que traz beleza, o que traz significado para o uso dos dons. Por exemplo, ele fala que o amor é melhor que o dom de língua, profecia, conhecimento, milagre, contribuição, sacrificial e martírio. Nós percebemos que no versículo 1, 2 e 3 ele começa a narrar isso. Segundo alguns estudiosos, quando ele fala aqui como bronze que soa ou como símbolo que retine, na cidade de Corinto havia vários cultos pagãos e eles tocavam esses símbolos chamando para aqueles cultos idólatras, aqueles cultos errados. E o apóstolo Paulo está falando: aquele que fala em línguas seria como se estivesse dando um som chamando para adorar a ídolos, porque a pessoa não está entendendo o que está acontecendo. Alguns aqui fazem uma distinção, obrigado a Deus. Alguns aqui fazem uma distinção, falando língua dos homens e dos anjos, se referindo que as línguas ou os dons de línguas seria a língua dos anjos. Eu nunca ouvi o anjo falar. Você já ouviu? Pelo contrário, na Bíblia Sagrada, quando houve manifestações de dons de línguas, foi em línguas que outras pessoas entenderam. Então, a minha tendência pessoal é interpretar o dom de línguas como idiomas conhecidos, não para você, mas existentes. No capítulo 14, nós vamos entrar em mais detalhes a esse respeito.
quanto a esse assunto de cada dom, especialmente o dom de línguas, possivelmente no próximo domingo. Então não perca, o próximo domingo a gente vai trabalhar melhor essa questão. Então vamos lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não faz sentido. 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Profetizar aqui não é revelar da vida dos outros. Profetizar aqui é falar a vontade de Deus, mesmo que seja para alguém, mas a vontade de Deus da parte de Deus, e não da parte do teu coração. Então ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Quando nós olhamos a sequência, parece que ele vai agravando, falando, olha, tá, você fala em língua, sem amor, não faz sentido. Você profetiza, você conhece os mistérios, você tem muito conhecimento, você tem fé a ponto de transportar montes? Eu tenho. Se você não tiver amor, nada. Olha como ele começa a intensificar. Aí ele fala de um outro ponto também bem interessante. Contribuição sacrificial. 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Olha, agora eu vou mostrar que eu sou uma pessoa muito caridosa. Vou vender tudo que eu tenho e dar aos pobres. Não, quer saber negócio? Eu vou fazer mais. Eu vou me entregar para ser queimado. Se não tiver amor, tudo isso não aproveitará de nada. Pode ser um grande momento de vaidade pessoal. Porque vaidade não é só quando você se mostra ostentando. É quando você quer mostrar uma humildade que não é decorrente da ação de Deus. Complicado isso, né? Nós costumamos achar que a ostentação é só quando você quer demonstrar que tem algo. Mas também a falsa humildade é uma ostentação. Eu dou aos pobres que é para as pessoas me verem eu fazendo aquela caridade. Mas não faça aquilo por amor. Faça aquilo para que as pessoas me achem ou olhem para mim como se eu fosse bonzinho. Olha como ele é bonzinho. Deu todos os bens aos pobres. E aí eu começo a me envaidecer daquilo que eu chamo, não estou falando o que é, daquilo que eu chamo de humildade. Ou, como dizem aí nas brincadeiras dos corredores, né? Me orgulho da minha humildade. Consegue perceber a incoerência? Me orgulhar da minha humildade. Isso já é orgulho, já não é humildade. A humildade verdadeira é considerar o outro superior, é buscar o bem do outro, sem que você queira aparecer ou ficar demonstrando aquilo. Então ele coloca, o amor é melhor que o dom de língua, profecia, conhecimento, milagre, contribuição sacrificial e martírio. Ele não está dizendo, frise, calma aí, ele não está dizendo que esses dons não têm importância. Mas ele, na comparação desses dons com o dom de amor, ele fala, o amor está acima. Sem amor, olha só a sequência que ele coloca. Sem amor, ofendemos os outros. Sem amor, nada somos. Sem amor, nada ganhamos. Repare bem, pense na tua vida. Às vezes que você ofendeu alguém, você pensou, vou demonstrar que amo essa pessoa, vou fazer ela ficar muito triste. Certo? Não. A verdade, tem gente que fala, eu sou uma pessoa muito franca, eu sou uma pessoa muito honesta. O que eu quero falar, eu falo na cara. E talvez se você ouvisse o que você fala, você iria se assustar. Você ia ficar todo dodóizinho, todo magoadinho. Por quê? A verdade dita sem amor, ela ofende, ela atrapalha. Eu tenho aprendido com Deus a ganhar a chance de ficar quieto. A oportunidade de ficar quieto eu tenho procurado aproveitar.
Especialmente quando você está chateado, quando você está nervoso, quando você está exaltado. Aprenda, irmão, peça assim: Deus, põe um freio em mim. A hora que eu for falar besteira, que eu breque. E que se eu só fale se for para edificar. Não estou falando que eu ganho todas as vezes não, viu? Tem vezes que eu perco. Tem vezes que quando eu for ver, já falei, meu Deus, não edificou, não foi em amor. Perdoa, Senhor. Mais uma vez, me perdoa. Me ajuda. Quando nós não agimos em amor, nós nada somos. Porque a Bíblia fala que Deus é amor. E que Jesus é a prova desse amor. E de que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós temos diversos textos onde mostra o amor de Deus e o amor de Jesus. E Jesus falou: olha, vocês têm que ser igual eu sou. Ser cristão e não querer imitar Cristo não é ser cristão. Talvez é ser religioso, talvez é ir para uma igreja, talvez é até fazer parte de um grupo dinâmico, mas não cristão. Cristão copia Cristo, imita Cristo, olha para Cristo, para o seu exemplo e quer ser igual. Mas se eu tiver sem amor também, eu nada ganho. Porque o amor é que vai trazer a verdadeira recompensa, que é a recompensa que vem de Deus. Eu estou fazendo em prova, e porque eu amo a Deus, e isso vai ter um retorno na minha vida. Adiante. Então, quando ele fala da superioridade do amor, na sequência, ele vai falar sobre as virtudes do amor. Repara aí no capítulo 4, no versículo 4, capítulo 3, versículo 4. O amor é paciente. O que significa paciente? Capacidade de suportar situações. Irmãos, não é fácil. Alguns entendem aqui que suportar significa aguentar os outros e suportar significa dar suporte. Seja de um caso, seja de outro, o amor ele tem calma com a falha dos outros, sabendo que você também tem falhas. Algumas pessoas falam: pastor, eu não tenho paciência. Peça para Deus. Fruto do Espírito, domínio próprio. Tem que pedir para Deus, irmãos. Eu estou antecipando algumas coisas aqui porque são necessárias. Essa sequência que nós vamos falar, você não faz por você mesmo. Você tem paciência? Não tenho paciência. Eu sou um pavio curto, estouro fácil. Então vai pedir para Deus, falar: Senhor, alonga esse pavio. Deus, coloca uns 50 metros de pavio aí para não explodir. Sabe por que você explode? Porque você não busca em Deus. Se você buscar em Deus, você vai receber. Deus faz isso na tua vida. O amor é paciente. O amor é benigno, que significa reagir com bondade. A pessoa veio te agredir, você não vai agredi-la também. A pessoa te ofendeu, você não vai ofendê-la também. Você vai agir com bondade em relação às pessoas, mesmo quando elas estão te maltratando. Evidente que preservando a vida. Se alguém vem te agredir, você não vai deixar a pessoa ficar batendo, sai dali. Ok? Benigno. Outra virtude do amor: não arde em ciúmes. Essa parte é complicada. Não se aborrecer com o sucesso dos outros. Olha, como é que ele comprou aquele carro? Eu que deveria ter comprado? Inveja. Ciúmes. No meio da igreja? No meio da igreja. Aquele irmão parece que quer aparecer. Todo domingo ele tem uma bênção para contar. E você não tem, porque todo domingo você está com inveja dele. Todo domingo você queria estar no lugar dele, mas você fica com tanta inveja que nem percebe o que Deus está fazendo. O que é o testemunho, meu irmão? O testemunho significa: Deus fez na minha vida e Deus está agindo. Ele está fazendo algo na tua também. Repare. Na verdade, eu acho que toda igreja devia ter fila para testemunho. Fila assim, longa.
Porque se você perceber, Deus fez algo na tua vida essa semana, esse dia. Fez, Renato? Fez, Gabriel? Só que às vezes a gente não repara no testemunho. Adiante. Quando fala não arder em ciúmes, é você não ficar ali. Ah, e eu, Senhor? E eu? E eu? Ele conseguiu, Senhor. O Senhor não liga para mim. É uma forma também de ciúmes, de você querer pressionar Deus para ter uma coisa que Ele deu para o outro. Mas você acha que Deus tem coisa boa para você também? Tem. Às vezes a bênção do outro é do outro, a tua é a tua, você fica misturando as coisas. O que traz paz para a vida do crente é saber que Deus trata todo mundo de forma especial e única. Única. O amor não se ufana. Poço de vaidade. Eu achei essa palavra maravilhosa. Por isso eu falei, a melhor definição para ufanismo é poço de vaidade. Eu me acho, eu sou o máximo. É aquele negócio, me orgulho da minha humildade. Ninguém na igreja é mais humilde que eu. Ah, mas Deus só cuida de mim. De vez em quando Ele lembra do resto dos irmãos. É esquisito também. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece, se acha, fica arrogante, soberba. O amor não se conduz inconvenientemente. Pastor, a Bíblia tem mandamento para isso? Para isso não, mandamento não. Mas pastor, então eu posso. Não sei se convém. Você pode pôr a melancia no pescoço e sair correndo aí na Avenida Brasília? Pode. Convém? Que testemunho você vai dar? Que manifestante doido é esse? Você entendeu? Tem coisas, não é questão de pode ou não pode, é questão se edifica ou não, se convém ou não. O amor não leva você a se conduzir inconvenientemente, ou seja, não convém você estar lá querendo fazer o que o amor disse, não faça. O que por amor você deveria não fazer. Não busca seus próprios interesses. Ih, agora complicou. Na sexta-feira, na vigília, eu falei de uma pregação que a gente ainda vai fazer aqui, da sanguessuga. Me dá, me dá, me dá, me dá. Tem crente que é sanguessuga. Ele gruda na igreja e tenta chupar o que der da igreja. A hora que não dá para tirar mais nada, vai para outra. Ele gruda no irmão e suga até a alma desse irmão. Depois vai embora. Ou seja, ele busca só aquilo que lhe interessa. Ah, te amo tanto, irmão. Mas você não tem uns 10 mil para me emprestar? Mas por que você precisa de 10 mil? Eu preciso ir para a Disney. Eu não posso ficar sem ir para a Disney. A gente é para rir, mas é ridículo. Mas tem. Eu não vou falar onde, mas já teve umas coisas parecidas. Não vou falar não. Não vou falar não. Vou dar um endereço não. Pode não ser para Disney também. Não precisa ser para Disney não. Entendeu? É um negócio assim absurdo. Diz que te ama, mas por interesse, buscando só o seu interesse. E tem gente que vem para a igreja só por interesse mesmo. Deixa eu ver o que eu consigo nessa igreja. Deixa eu ver se esse Deus é poderoso mesmo. Não vai para servir a Deus, vai para ser servido. Consequentemente, recebe uma bênção e some. Porque ele não entende a bênção maior. Que mais bem-aventurado é dar do que receber. Não se exaspera. Esse é outro ponto que é tremendo. Dodói. Crente dodói. Aqui ele fala, não se exaspera, significa, não se ofende fácil. O pastor nem falou bom dia para mim, não vou mais naquela igreja. Lá, difícil. Olha, tanto eu como o pastor Anísio, tem dia que a gente chega, a gente vai direto para a sala de oração para orar mesmo, ou para ver detalhes do culto. Não estamos com raiva de você, não estamos magoados com você, não estamos sentidos com você,
Não se ofenda quando a gente não para conversar contigo na hora do culto. Irmãos, não sei se você sabe, você tem teus pastores à sua disposição. Tem o nosso telefone de casa, tem o nosso celular, ligue, converse. Pastor, eu quero conversar contigo. Se for urgente, eu vou naquela hora na tua casa para a gente conversar. Mas não fica dodói por nada. Pessoas que se ofendem fácil. Pastor pregou, eu estava falando da minha vida, não vou mais lá. Filho, a gente vai pregar a palavra. Se a carapuça serviu, se vira. Dá seus pulos. Desculpa a palavra, mas vamos usar o português claro. Se Deus está falando, por que você fica com raiva de mim? Já vi gente sair bufando, nem cumprimenta na saída, sai pela lateral e vai embora. Eu nunca vou pregar algo por causa de você, sabendo que você tem um problema. Nem eu, nem o pastor Anísio, fica tranquilo, a gente tem ética para não fazer isso. Só que eu nunca vou deixar de pregar um texto porque eu sei que você tem problema. Nunca vou deixar de pregar uma passagem só porque eu sei que o irmão ou a irmã tem dificuldade naquela área. Então já está avisado, eu não prego carapuça, eu prego a palavra de Deus. E se Deus quer que eu pregue aquele texto, eu vou ter que pregar. Não fica bravinho, chateadinho, ofendidinho e não sai correndinho da igreja, não. Tá bom, só para animar, vamos para diante. As virtudes do amor. Na sequência, ele vai falar sobre, continuando, sobre as virtudes do amor. Não se ressente do mal. Irmãos, mal é mal. A pessoa pisou na bola com você é ruim. Agora, se ficar sentidinho 10 dias, é por tua conta. Basta cada dia seu próprio mal. Foi ruim, foi ruim. Foi chato, foi chato, foi chato. Ofendeu, ofendeu. Mas se todo dia você traz à tona, é por tua conta. Ressentir-se do mal é sentir de novo. Ressentir. Sentir de novo. Sentir de novo uma coisa que já foi feita. Não é que a pessoa fez de novo, é você que está trazendo a memória. E aquele trazer a memória está te contaminando, está virando raiz de amargura. Por isso que fala, o amor não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Na sexta-feira, na vigília, nós lemos um texto onde fala que Jesus ficou triste, muito triste e angustiado. E para aqueles que dizem que tristeza é pecado, vai ler Mateus 26. Jesus não tinha pecado, ficou triste, angustiado. Tristeza não é pecado. Por exemplo, quando eu vejo injustiça, eu fico triste, eu fico chateado. E isso é próprio de quem ama. Poxa, olha, isso aí não está correto. Não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. A verdade veio à tona. Ih, agora perdeu a graça, acabou a novela da vida, né? Alegre-se quando a verdade vem à tona e liberta. O Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade traz novos horizontes, liberta da escravidão, da cegueira. O amor, outra virtude, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Qual de nós passou na lista? É interessante que, por exemplo, Calvino e o próprio reverendo Hernandes, quando vão falar sobre esse tudo, por ser algo de plenitude, é atribuído a Deus. Você só pode tudo suportar por Deus. Você só pode tudo sofrer por Deus. Você só pode tudo crer por Deus. É necessário o amor de Deus no teu coração para que você aguente isso tudo que é mencionado aqui em Coríntios. Não se engane. Você sozinho não consegue. Esses dias mesmo o pastor Anísio pregou aqui: sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, depois na sequência ele fala da eternidade do amor. Pois bem, vamos lá, a sequência que ele começa a falar que os dons são temporários. Temporários, alguns entendem aqui que já encerraram. Por exemplo, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos irmãos ministros que acreditam que os dons cessaram. Eu não creio nisso.
Eu não creio que os dons são para a igreja de Deus, conforme diz a Bíblia, e para os crentes de todas as épocas, até quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E eu estou respaldado de uma decisão do Supremo Concílio da nossa igreja de 1998, avaliando uma carta pastoral que foi publicada no ano de 96, numa comissão de doutrina da nossa igreja. Se depois você tiver dúvida, me passe um e-mail, prlfrancisco@hotmail, e eu te mando essa carta pastoral para que você leia com calma. Qual que é a posição oficial da nossa igreja? Que os dons são para a igreja do Senhor, conforme está na Bíblia Sagrada, não conforme alguns dizem por aí. Mas aqui, por exemplo, ele fala que os dons seriam temporários. O que significa ser temporários para a nossa época? Língua, profecia e conhecimento. Ele diz lá: o amor jamais acaba, verso 8, mas havendo línguas, desaparecerão. Havendo profecia, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. O que ele quer dizer com isso? Que esses dons, língua, profecia, ciência, que significa conhecimento, são para a nossa presente época. Para a época entre a descida do Espírito Santo em Pentecostes sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É dons para edificar a igreja de Cristo, para agir no meio da igreja de Cristo. Mostrando que, vindo o que é perfeito, e aqui entendemos que o que é perfeito é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, essas coisas não serão mais necessárias. Alguns interpretam que esse vindo o que é perfeito seria a Bíblia Sagrada. Eu não gosto dessa interpretação. Por quê? Porque alguns querem usar o versículo 8 para dizer, olha, profecias desaparecerão, línguas cessarão. Ótimo. Se nós quisermos caminhar nessa linha, a gente vai ter uma dificuldade, porque ele fala que conhecimento também passará. Então, se você quer dizer que acabou língua, acabou profecia, tem que acabar conhecimento, está no mesmo versículo. Eu sei que alguns usam esse versículo errado, mas eu também não posso deixar de explicar. Eu não entendo que quando vier o que é perfeito é a palavra. Eu entendo que quando vier o que é perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Adiante. A eternidade do amor mostra que o dom do amor, só este é eterno. Nós temos ele aqui e teremos lá, na vida por vir, na vida com o Senhor Jesus Cristo. Então, em relação ao amor, nós podemos falar que esse Deus que é amor é hoje e sempre será. E nós desfrutamos desse amor aqui e teremos esse amor lá também. Aí ele usa algumas ilustrações. Por exemplo, criança. É interessante que os crentes de Corinto se julgavam maduros. E Paulo teve que falar: vocês são infantis. Não, mas nós temos dons, mas vocês usam errado. Ah, mas nós temos isso. Mas estão usando para vaidade e não em amor. Estão usando para um ficar se achando mais que o outro. Por exemplo, a festa, que seria da ceia, que a gente vai comentar mais para frente, as pessoas que tinham mais dinheiro traziam a sua comida para a festa do ágape e comia rapidinho, porque a hora que chegava o outro já não tinha mais o que comer. Que festa de amor é essa? Então o apóstolo Paulo teve que combater isso. Pessoas infantis. Aqui ele coloca também como olhar-se no espelho. Quando você lê espelho aqui, você pensa nos nossos dias. Vamos rever isso aqui. Como que era o espelho na época do Senhor Jesus Cristo? Era algo ofuscado. Você não enxergava claramente. Por isso que ele está falando, hoje vemos como espelho, embaçado. Um dia nós conheceremos como também somos conhecidos. Deus conhece você? Conhece. Que tanto? Totalmente. Deus conhece tudo de bom que você faz, no poder dele,
e tudo de ruim que você faz na obra da carne e do pecado. 100%? 100%. E mesmo assim me ama? Mesmo assim te amo. Tinha que sair glória a Deus agora, né? Amém. Louvado seja Deus. Porque o amor de Deus é exatamente esse. Saber que os pecadores miseráveis não conseguem mudar por eles mesmos. É necessário uma intervenção. Então Ele te ama, põe o Santo Espírito em você, você passa a amá-lo e você passa a querer uma vida transformada. Eu quero mudança na minha vida. Fazem só 20 anos que eu estou mudando. Ainda tem muita coisa para mudar. Mas por que, pastor? Tem tanta coisa assim? Não em relação ao que eu vejo, mas em relação ao que eu leio. Em relação ao que eu leio, eu falo, não, tem coisa ainda para melhorar. Aliás, sempre vai ter margem para melhorar. Sempre. Porque o amor de Deus é capaz de estar nos mostrando coisas para a gente andar e caminhar no poder dele. O amor é maior que a fé e a esperança. Ele fala, agora permanece a fé e a esperança. O que você tem hoje? Esperança de que Cristo vem. E o que você exerce em Cristo? Fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. São situações que a gente percebe que Deus vai estar agindo e trabalhando na nossa vida. Mas vamos pensar aqui outra coisa. Ele fala, olha, tem a fé e a esperança. Mas chega uma hora que fala que o maior desses é o amor. O maior desses é o amor. No céu eu vou ter fé? Quando eu estiver com o Senhor Jesus Cristo, eu preciso de fé? Ficaram na dúvida. Não. Eu estou vendo. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Bom, eu já não espero mais Jesus, eu não preciso ter mais fé em Jesus, eu estou vendo Jesus. Eu vou precisar ter esperança lá? Não, porque eu já estou diante da minha esperança. Eu já alcancei o que eu esperava. Então a fé e a esperança são para essa vida. Aí de repente, o amor não. O amor permanece. Percebam o quanto é sublime esse dom do amor. Percebam o quanto é significativo esse dom do amor para a igreja cristã. Sem amor, não existe cristianismo. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Tem uma extensão aqui. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, como é que é? Que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significa isso? Significa que o amor de Deus é a causa de não sermos consumidos. O amor de Deus é manifestado em nossa vida para trazer essa viva esperança e esse conforto, esse consolo que nós necessitamos. Deus, diz a Bíblia Sagrada, é amor. E sem esse amor de Deus não existe cristianismo. Você sabia que você foi amado por Deus na eternidade? Numa época que você não existia, Deus já te amou. É interessante a oração sacerdotal. O Senhor Jesus Cristo disse, olha, Pai, não rogo só por estes, rogo por aqueles que ainda vão crer em mim, por intermédio da tua palavra. O que Jesus estava fazendo ali? Orando por você, que nem existia ainda. Falando, Pai, guarda-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, o amor tem que ser o principal em nossa vida. Encerrando a nossa escola dominical, gostaríamos que você estivesse pensando sobre o dom do amor e as coisas que você faz. Você vem à igreja porque você ama a Deus ou porque gosta desse local? Eu venho porque eu amo a Deus. Eu posso, em segundo lugar, gostar daqui. Eu vou cultuar a Deus porque Ele me amou primeiro
e me fez entender que eu posso amá-lo, mesmo que imperfeito, mesmo que indigno. E que dia após dia Ele vai estar transformando a minha vida. Amém. Até aqui, alguma pergunta, irmãos? Dúvidas? Se tiver alguma aí. O que você faz diante desse texto? Eu não vou falar o que você faz, vou falar o que eu faço. Quando eu leio isso, eu falo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda. Pai, eu quero te amar mais, eu quero amar a tua igreja mais. Eu vou te dar uma dica. Eu lembro que no ano de 93, no início da minha fé, eu estava querendo largar tudo. Eu falei: Deus, eu lembro que eu falei desse jeito com Deus. E Deus, tenho certeza que me entendeu e me perdoa a minha ignorância. Eu falei: Deus, se esse é teu povo, fica com ele. Ô povo esquisito. Porque eu estava lendo a Bíblia e vendo que o que eu lia na Bíblia não era o que eles faziam. Eu não sei como é que vocês se converteram, mas eu, como crente novo, eu comia a Bíblia. Eu lia, relia de novo. E não era versículo solto, não, de livro, de ponta a ponta. Eu tinha sede. Estudo que me davam, que era para fazer em 6 meses, eu fazia em 2 dias. Lia, preenchia, fazia, ia lá, estudava, pegava o versículo, lia de novo. E eu comecei a ficar em crise. Falei: Deus, a tua palavra diz uma coisa, eles estão fazendo outra, assim não dá certo, assim não vai dar liga. E eu lembro que eu estava subindo para a Capelinha, lá em Chapada dos Guimarães, na Escola Evangélica de Buriti, e no meu coração brigando com Deus. Falei: Deus, eu quero ir embora desse lugar. Ô povo doido, ô povo esquisito. Nunca pensei que teu povo fosse tão esquisito. Como é que eles vão lá para aquela igreja, Deus? Fazem culto para o Senhor e aqui fora faz tudo errado. Tinha crente de cara magoada com o outro, um ofendido com o outro, não se perdoavam, não se ajudavam, fofoqueiro, intriguento. Falei: sai, capeta. Não, eu estava injuriado aquele dia. E eu lembro que eu falei: Deus, fica com eles que eu estou indo embora. Aí Deus, que não precisa ter muito argumento para destruir o meu argumento, para Ele me destruir, não precisa falar muita coisa. Por isso você tem que ter a palavra no coração. Sabia que a palavra no coração é o depósito do Espírito. O Espírito Santo traz aquela palavra na mente. E aí eu lembrei de um versículo que dizia o seguinte: e Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí Deus completou lá dentro, o Espírito falando comigo: aprende a amar. Calma, Deus, também precisa bater assim. Eu falei: pô, precisa ser no queixo, Deus. Um pescoção, tá bom, você tá no queixo já para derrubar. E eu lembro que eu comecei a chorar, com a Bíblia debaixo do braço subindo. Eu falei: só me convenceu, então me ensina a amar. E a partir dali eu comecei a falar: Deus, não deixa eu olhar só o defeito do meu irmão, deixa eu ser bênção na vida dele. Porque realmente eu estava olhando os defeitos. Eu estava sendo fariseu. Só que com zelo. Zelo, mas sem entendimento. Zeloso, mas sem pensar. Então o que eu fiz? Comecei a orar: Deus, me ensina a amar. O que eu posso fazer para que essa situação seja diferente? E aí eu comecei a fazer um plano do bem. Eu ia na casa desse e falava bem daquele. Ia na casa desse e falava bem desse. E falava: por que você não conversa com ele? Ah, não, papapá. Ah, perdoa, vai lá, conversa. Até que consegui juntar alguns lá, graças a Deus, que estavam magoados e faziam parte da mesma família. Por quê? O dom do amor leva você a ter atitudes positivas em relação a uma circunstância que parece negativa. Ao invés de você ficar só criticando, você vai tomar uma atitude para transformar. Tua igreja tem problema? Talvez tenha, mas o que você está fazendo para ela ser melhor?
Criticar o pastor Hélio, criticar o pastor Anísio não vai ajudar. Qual a tua parcela para que você se torne um melhor cristão e que o amor de Deus flua na tua vida? Irmãos, aonde chega um cristão, o céu chegou. Aonde chega o cristão, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou naquela escola lá, Leila. Chegou, a Leila chegou lá, tem que chegar o reino de Deus junto. Tem que chegar a palavra de bênção. O reino de Deus tem que chegar onde Arami chega, tem que chegar. Ele vai vender? Vai, mas o reino de Deus está junto com ele. O amor de Deus tem que estar na tua vida. O que eu faço com isso? Ora, faz que nem eu. Está errado? Perdoa, Senhor. Eu agi errado. De lá para cá, pastor, você errou de novo? Acho que um monte de vezes. Só que eu não desisto de tentar consertar. Porque eu sei que com Deus eu vou vencer. Amém. Já venci muito e vou vencer mais. Amém. Creia nisso. Você está com o coração duro, magoado com alguém, pede perdão. Senhor, me perdoa, porque a pessoa fez errado. Dali para frente é por minha conta. Já estou um mês chateadinho, está errado. É por minha conta. Ele já errou aquela vez, não preciso sentir de novo. Percebam o quanto é importante você buscar a Deus. Fala, Deus, me ajuda a amar. A minha oração foi só essa, né? Chorando assim, subindo. Me ensina a amar. Eu não sei amar que nem o Senhor ama. O Senhor é Deus. Eu não sou. E Deus foi ensinando. Através da palavra, da ação do Espírito. Então percebam, Deus quer um ambiente, uma comunidade, uma igreja que ame, com amor que vem dele. Ok? Alguma pergunta até aqui? Dúvida? Pode perguntar se ficou alguma coisa no ar, alguma participação, alguma sugestão. Pastor, Sim, pode falar. no início dessa semana eu vi uma pregação do pastor do Instituto Haggai, Uhum. no congresso, que me marcou profundamente. Eu vou trazer isso para a igreja porque está funcionando comigo. Amém. Ele falou sobre que somos livres para perdoar, que tem tudo a ver com o texto. E ele falou assim, que ele era uma pessoa que tinha bastante dificuldade para perdoar, e um dia ele começou a orar, a oração do Pai Nosso, personalizando essa oração. Uhum. Então, vamos dizer que eu e o Senhor Uhum. tivesse alguma coisa contra o Senhor. Uhum. Então eu ia começar a orar assim: Pai da Miriam e do pastor Hélio, santificado seja o teu nome na minha vida e na vida do Uhum. pastor Hélio. E por aí vai. Perdoa os meus pecados. Perdoa, entendeu? Então eu ia Assim como eu perdoei. personalizando do início ao fim, né? Colocando o meu nome e o seu nome, a pessoa que me ofendeu, supostamente, diante de Deus. E aí eu comecei a me lembrar de algumas pessoas as quais eu não tinha perdoado. Oh, Jesus. Amém. E algumas me machucaram profundamente. Uhum. E eu comecei a orar.
irmã Miriam está narrando uma coisa tremenda aqui. Perdoar é um exercício. Só que você tem que praticar. E é difícil. E o que é perdoar? É não culpar de novo. Guarda isso na tua cabeça. Ofendeu? Ofendeu. Doeu? Doeu. Chateou? Chateou. Teve prejuízo? Teve prejuízo. Mas eu não vou ficar todo dia culpando de novo. Então, quando eu faço esse exercício, eu vou estar, Deus, me livra dessa coisa que está machucando. Eu quero perdoar, e eu perdoo. Mas me tira desse ressentimento. Sentir novamente. Diz que a palavra perdão vem de outra, chamada pardon, que está ligada a marinheiros, né? Que estão da marinha. Então, nas caravelas antigas, ficava lá um marinheiro observando quando vinha terra à vista. Então, quando vinha terra à vista, ele é responsável de gritar bem alto, terra à vista. Quando ele gritava terra à vista, haviam outros marinheiros que tinham que ficar segurando as cordas. Quando essa corda ficava muito, muito retesada, muito puxada, ele gritava lá de cima, pardon, pardon, para ir soltando a corda. Não aperta. Entendeu? Então, o perdão é a gente soltar a corda. Solta a corda, não fica apertando na garganta do teu irmão. Amém. Louvado seja Deus. Muito boa a participação da irmã Miriam, citando uma pregação que ela ouviu do Estudo Haggai sobre o perdão como exercício, exercitar o perdão. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, primeiramente a gente pede perdão, porque te amamos pouco e praticamos pouco amor, em relação a tudo aquilo que aprendemos nessa manhã. E nós te imploramos, ensina-me a amar, ensina a tua igreja a amar. E toda vez que assim não fizermos, que o Senhor fale conosco mesmo, Deus, nos ensine, porque queremos ser aperfeiçoados no teu amor. Nos leve em paz e segurança. Prepara-nos para te prestar culto e te adorar novamente. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos, Pai, e esteja aplicando essa palavra, pelo poder do teu Espírito, a vida de cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos em paz.